Bom dia a todos. Aqui estamos novamente para mais um pequeno estudo do Evangelho de Jesus, ao qual eu convido todos vocês. Primeiro nós vamos fazer uma breve oração e depois nós vamos estudar um pouquinho do capítulo 23, Moral Estranha. Jesus, nosso mestre querido e amigo, aqui estamos reunidos mais uma vez em teu nome. Sabemos, Jesus, que conheces os desejos de nosso coração e tudo que a nossa alma necessita. Por isso nós pedimos que nos dê sabedoria para lidarmos com as situações da vida, paciência, para sabermos esperar aquilo que nós tanto ansiamos. Nos dê ousadia para enfrentarmos os obstáculos que encontrarmos pela frente e muita força para vencer cada um deles, crendo que sempre estás em nosso coração e que sempre estás nos cuidando, nos amparando, nos ajudando. Fique sempre conosco, Jesus, e que assim seja. O capítulo de hoje é o capítulo 23, Moral Estranha. Não vim trazer a espada, não vim trazer a paz, mas a divisão. Os itens 9 a 18. Esse capítulo, Moral Estranha, já fala assim... Moral estranha. O que é uma coisa estranha? Uma coisa estranha é uma coisa que é diferente das outras coisas. Então, a gente vai ver agora no Evangelho de Mateus, e então depois a gente vai fazer os comentários. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Isto está no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Vim para lançar fogo à terra, e o que eu desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, eu vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Isso está no Evangelho de Lucas, São Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Essas palavras não estão em contradição com o ensino de Jesus? É isso que nós pensamos, né? A personificação da doçura e da bondade, que no Evangelho de João diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, e nem se atemorize. Se ele nos deixa a sua paz, como pode não trazer a paz? Mas não há contradição em suas palavras. Existe sim um problema de interpretação. E também, devido à desigualdade de grau evolutivo e da própria imperfeição dos homens, muitos dos intitulados cristãos continuam até hoje interpretando diferentemente muito dos ensinos de Jesus. Porque naquele tempo, lá 2000 anos atrás, quando Jesus ensinava que ele veio para pregar a paz, para pregar a harmonia, porque o mundo era muito conturbado, muito cheio de guerras, de maldades, isso aí ele não ditava para ninguém, ele falava. Então,
São Lucas, os seus discípulos, São Mateus, depois eles passavam para os pergaminhos, né? Então, escreviam tudo aquilo que Jesus disse. Mas quando vão passando o tempo, vão traduzindo de uma língua para outra, que naquele tempo não se falava a nossa língua lá. Então, assim, tem algumas interpretações, às vezes, que podem não ter saído bem fiel com aquilo que Jesus ensinava, né? Mas o que ele ensinava, que ele veio trazer a paz, isso com certeza, veio trazer a paz. Além disso, uma ideia, por mais nobre que seja, ao aparecer, ela desperta oposição na maioria. Sempre assim, quando tem uma coisa nova, que alguém passa uma coisa nova, uma ideia diferente, tem aqueles que são a favor, tem aqueles que são contra. Então, a ideia de Jesus, né, transmitindo a paz, tudo, mas sempre tinha aqueles que não acreditavam, que não eram a favor. Então, sempre tinha essas divergências. Os hábitos seculares, o comodismo, a indiferença, o interesse, tudo luta contra ela. Semelhante estado de coisas é motivado pelo pequeno adiantamento espiritual que caracteriza a quase totalidade dos habitantes da Terra. Cumpre notar que na Terra estão encarnados espíritos em diversos graus de evolução. Alguns já alcançaram um grau de adiantamento superior e aceitam facilmente as ideias novas. Os outros estão em grau inferior de espiritualidade. Então, eles se mostram refratários aos ensinamentos mais elevados, cuja compreensão ainda não estão suficientemente preparados. É isso aí, eles não estão compreendendo direito aquilo que eles estão ouvindo. Daí se origina a divergência de opiniões, que divide até os membros de uma mesma família, porque numa família tem aquele que é mais evoluído, tem aquele que é menos evoluído, então sempre tem essas divergências mesmo na família, como Jesus falou. O que podemos entender sobre essa paz que Jesus se refere? Quando pensamos em paz, nós pensamos a ausência de problemas. É uma paz que todo mundo quer. Seja de saúde, relacionamento, financeiro e tantos outros. E essa não é a verdadeira paz? Não a que Jesus veio nos trazer. A paz a que ele se refere não é a paz do mundo, mas a base da verdadeira paz. Nos propõe um combate que não é exterior, nos convida a entender a paz no embate com nós mesmos, nos convida a fazermos a nossa transformação interior. Porque tudo começa, as transformações começam de dentro para fora. A gente primeiro tem que harmonizar o coração, a gente tem que praticar aquela paz para depois transmitir para os outros. Infelizmente, os intitulados cristãos agiram entre si como os adeptos do paganismo, em lutas fratricidas por não terem entendido ou interiorizado em si próprios que a pedra angular do cristianismo é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo, sem os quais ninguém conquista a libertação da vida material para viver uma vida plena em planos espirituais elevados. Naquele tempo, os intitulados cristãos, eles não entendiam ainda, eles eram pagãos, então eles ficavam lutando, havia muita guerra, muita maldade, era isso que eles eram acostumados, né? Eles achavam que isso aí seria o cristianismo. Daí, dizendo Jesus que não veio trazer a paz, mas a espada, quis dar-nos a entender que a sua doutrina, enquanto não fosse compreendida pela totalidade dos encarnados, seria causa de atritos entre os que a compreenderiam e os que não a compreenderiam. E nos adverte de que esses atritos começariam dentro dos próprios lares.
A espada representa a luta e o esforço para vencermos nós mesmos. Não devemos apontar a espada ao outro, mas para nós mesmos, porque essa espada é um sentido figurado, como Jesus falava, tudo que ele falava num sentido figurado para que o pessoal pudesse compreender melhor. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor convoca o espírito de Paulo de Tarso a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Como muitos já devem saber, né? Paulo de Tarso, ele era um guerreiro que ele combatia os cristãos, ele era mau. Então, Jesus convocou o espírito de Paulo de Tarso para que ele se unisse nessa batalha do bem. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Então, Paulo de Tarso, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, ele foi caminhando modificado, diferente daquele guerreiro que ele era. Ao invés de humilhar os outros, ele dobra a própria cerviz. Ele sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. Então, ele também foi apedrejado, açoitado, foi preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Portanto, ora e vigia. Prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. O mundo, até a época do Cristo, legalizara a prepotência do ódio e da ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação através da espada mortífera, da guerra e do cativeiro, em sanguinolentas devastações. A realeza do homem era a tirania revestida de ouro, arruinando e oprimindo onde estendesse as garras destruidoras. Com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, representa a cruz em que ele mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte, pelo bem de todos nós. É por isso que seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendem ferir ou guerrear em seu nome. A disciplina, a humildade, o amor e a renúncia marcam-lhes as atitudes em todos os passos da senda. Flagelado e esquecido, entre o escárnio e a calúnia, o perdão espontâneo flui-lhe, incessante da alma, para somente retribuir bênção por maldição, luz por treva, bem por mal. Assim, se recebestes a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que, ensarilhando sobre o pretérito a espada de nossa insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho, intemperança, egoísmo e animalidade, consumindo-se ao apreço de nossa própria consagração, a felicidade dos outros, única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Então, Jesus nos avisa de que haverá atrito dentro de nossos próprios lares, porque as opiniões contraditórias que se formam dentro de um lar poderão desviar do caminho espiritual aqueles que o querem seguir. Ser digno de Jesus, portanto, é saber superar todos os obstáculos
que se nos apresentarem contra o nosso desejo de espiritualização. Esses obstáculos se manifestarão com maior intensidade em nosso ambiente doméstico. É indispensável, então, uma grande dose de boa vontade, muita fé em Deus, muita oração, muita vigilância, muita caridade, benevolência, a fim de que esses obstáculos sejam removidos, não pela violência, mas pelo entendimento mútuo e pelo amor de todas as criaturas que se devem umas às outras. Então, como eu falei antes, esse capítulo, ele é um capítulo assim que a gente acha estranho. É estranha, uma estranha moral, mas é que naqueles tempos lá, como Jesus transmitia os ensinamentos, ele falava para que o pessoal pudesse entender. E a gente, à medida que vai estudando, vai evoluindo, a gente vai também entendendo as coisas, né? A gente entende melhor tudo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Então, agora nós vamos fazer uma pequena vibração, já que estamos com o nosso pensamento elevado. Vamos mentalizar nosso Mestre Jesus ao nosso lado, nos envolvendo em amor e luz. Ele está conosco, nos dizendo: tenha fé, tenha bom ânimo, siga em frente e tenha sempre coragem, pois eu estou contigo. Vamos agora estender nossas vibrações de amor e caridade por toda a humanidade, principalmente por aqueles que não se lembram de Jesus. Pedimos a Jesus que nos inspire e guie nas decisões que devemos tomar cada dia e nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores. Vamos pedir Jesus pelos dirigentes de todas as nações que sejam inspirados pelos bons espíritos em suas decisões voltadas para o bem comum. Queremos pedir aqui por aqueles países que estão em guerra, por aquele povo que está sofrendo, aqueles civis que são mortos, outros que perdem uma parte da família, pelas crianças que muitas vezes ficam abandonadas. Jesus, olha por elas. Vamos pedir pelas crianças e pelos idosos que sejam amparados e acolhidos sempre com muito amor e carinho. Queremos pedir também pelos lares da terra, que dentro deles o bem comum, o amor, a compreensão, a paciência e o perdão mantenha os que ali se encontram sempre unidos e perseverem em sua melhoria contínua, que se ajudem uns aos outros, aqueles que estão mais evoluídos, ajudem aqueles que ainda precisam aprender um pouco mais, para que todos consigam continuar nessa nossa caminhada. Queremos pedir pelos doentes, que muitas vezes se sentem desanimados, para que, se eles não encontrarem a cura de seus males, tenham forças para suportá-las e que suas dores possam ser aliviadas. Pelos irmãos desencarnados, os seus familiares, por aqueles que se veem perdidos em seu sofrimento, que encontrem amparo da espiritualidade no retorno à pátria espiritual. Agora vamos pedir por um caso especial que a gente queira ajudar. Vamos mentalizar o rosto dessa pessoa e pedir que ela se sinta fortalecida, que ela se sinta amparada, que ela consiga resolver as suas mazelas. Queremos pedir, Jesus, também por essa casa, Vovô Nestor, por todos que a frequentam, pelas crianças, pelas suas famílias,
pelos funcionários, pelos dirigentes, que haja sempre muita paz e muita harmonia na creche, nos outros núcleos que o Centro Espírita Vovô Nestor mantém, que haja muita paz, muita harmonia, muito amor, muita caridade em todos eles. Vamos pedir, Jesus, por nós, por nossa família, que haja sempre paz e harmonia entre todos e que nos ajudemos uns aos outros para que continuemos com a nossa jornada evolutiva, nos melhorando, nos aperfeiçoando. Enfim, vamos pedir, Jesus, que continue sempre presente em nossas vidas, nos orientando, nos dando coragem para seguirmos sempre os ensinamentos do seu Evangelho. Que a gente tenha fé, que a gente alcance aquilo que a gente se propõe de se tornar melhor e de ajudar ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. Em primeiro lugar, amar a Deus nosso Pai. Em segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Bem, então nós vamos encerrar aqui agora essa nossa transmissão. Nós queremos desejar um ótimo domingo, uma ótima semana para todos que virem esse vídeo, que sejam abençoados, que sejam animados, para que tenham bastante coragem, bastante fé, porque os problemas, todo dia a gente tem alguma coisa, algum problema para resolver, mas são esses problemas que a gente tem em nossa vida que nos ajudam a crescer, nos ajudam a evoluir, porque com eles a gente aprende a se tornar melhor, a gente aprende a se tornar mais amoroso, mais caridoso. Pedimos também à Virgem Maria que nos envolva, todos nós, envolva nosso Centro Espírita Vovô Nestor, envolva todas as pessoas que frequentam, que trabalham lá, em seu manto de luz e de amor, Maria, que nos ajude a ter uma ótima semana. Então, domingo que vem, estaremos aqui de novo para mais um pequeno estudo do Evangelho de Jesus. Muito obrigada, muita paz e muita luz para todos. E que assim seja.